A minha agitação era evidente, tanto que me perguntei se o Silas tinha percebido alguma coisa. Tudo bem que, embora namorando, eu já tivesse decidido a terminar tudo com ele. Só que vamos convir, né? Ele não sabia. Na verdade, ninguém sabia além de mim. O problema é que, por mais que eu tentasse evitar, já estava ficando difícil disfarçar o meu interesse. Quando ele se aproximava, eu ficava toda agitada. Até que uma hora, lá na casa, o Silas me deu uma dura. Que tanto que você olha pro Charles, hein, Jaqueline? Quem, eu? Não, a minha tia paralítica. De onde que você tirou isso? Ficou louco? Não fiquei louco, não. Nem louco, muito menos cego. Pensa que eu sou idiota, Jaqueline? Qual é a tua, menina? Tá querendo me fazer de otário? Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, eu não estava muito afim de passar aquele feriado de carnaval na praia. Tanto que quando o meu namorado me fez o convite, eu recusei na mesma hora. Não de maneira direta, mas com uma pergunta. Ai, Silas, será? Ah, vamos sim, meu bem. Vai ter um monte de gente legal. Ó, tem uns amigos lá da firma que vão. A Andréia também vai. Ela, inclusive, convidou uns conhecidos dela. Vamos, vai ser bacana, você vai ver. Na verdade, não é que eu não quisesse ir à praia. Querer, eu até que queria. O problema é que já fazia algum tempo que eu andava meio desanimada com o meu namoro com o Silas. Não é que eu não gostasse mais dele. Só que, não sei explicar, naqueles últimos tempos, eu andava sentindo uma necessidade tão grande de ficar sozinha. Na verdade, eu já não tinha mais tanta certeza sobre os meus sentimentos em relação a ele. É como eu já falei, continuava gostando, mas já não sabia se o que eu sentia era amor. Para falar bem a verdade, eu acho que até já sabia sim. A paixão tinha esfriado. Até por isso, por esse meu sentimento de incerteza, passar o feriado inteirinho junto dele na praia era uma coisa que não estava nos meus planos. O mais certo, quem sabe, fosse aproveitar a oportunidade e botar um ponto final em tudo. Esquecer aquela história de praia e cada um ir cuidar da sua vida. Só que ele estava tão empolgado que no fim, até para não estragar o seu feriado, acabei concordando. Topei, mas botei na cabeça que depois que voltássemos do litoral, teríamos uma conversa muito séria a respeito do nosso relacionamento. Aquele feriado seria uma espécie de despedida. Já fui com isso na cabeça. Eu lembro que assim que chegamos, já tinha um pessoal abancado nos quartos, até porque a casa era de um dos amigos do Silas. Pois quis o destino que no momento das apresentações eu me deparasse com aquele rapaz que não dá para negar, mexeu comigo logo de saída. Só de olhar para ele, e principalmente de vê-lo olhando para mim com aqueles olhos negros, eu já senti um calafrio. Por ironia do destino, foi o próprio Silas quem nos apresentou. Então, Jaqueline, esse aqui é o Charles. Ele trabalha lá com a gente. Então, cara, essa aqui é minha mulher, ó. Acho que você não conhecia ainda, né? O Silas tinha esse costume. Ele não se referia a mim como namorada. Ele sempre falava minha mulher, como se fôssemos casados. Disse aquilo, eu e o amigo dele nos cumprimentamos com um sorriso. Depois o Silas se voltou para ele novamente e perguntou: mas e a tua gata, cara? Cadê ela? Quero apresentar para minha mulher. Que gata, Silas? Tô sozinho. Aliás, se você está se referindo a Cíntia, a gente terminou já faz tempo. Ele falou aquilo e mais uma vez olhou para mim, mas com tanta intensidade que eu cheguei a tremer. Porque foi um olhar tão compenetrado, tão concentrado, tão poderoso, que eu cheguei a estremecer. Sabe quando a pessoa te olha, mas não é um olhar comum, é um olhar de quem
se interessou. Mais do que isso, se sentiu atraído. Ele nem era tão bonito. Só que mesmo assim, me deixou tão perturbada só por conta daquele olhar. Claro que eu tentei disfarçar, até porque, para todos os efeitos, estava ali na companhia do meu namorado. Alguém a quem eu devia, no mínimo, respeito. Tudo bem que eu já tinha decidido que quando voltássemos da praia, ia pôr fim naquele namoro. Só que, enquanto não conversasse com o Silas, tinha a obrigação de me comportar como sua namorada. Por isso, apesar de ter ficado atraída, procurei não demonstrar. O problema é que, às vezes, era inevitável olhar na direção daquele rapaz. Sabe, às vezes, eu não precisava nem olhar para ele. Bastava ouvir a sua voz para já me transformar. Quando fomos para a beiradinha do mar, por exemplo, já naquele primeiro dia mesmo, em vez de entrar na água, eu fiquei ali na companhia da minha amiga, sentada na areia, tomando banho de sol, enquanto os meninos brincavam de bola um pouco mais adiante, entre eles, meu namorado. Só que eu não conseguia desviar os olhos do Charles. Era uma coisa mais forte do que eu. Parecia até que ele tinha um imã que me puxava. Mais do que isso, de vez em quando, ele também olhava para mim. E só eu sei como me sentia. O fato é que, se eu já estava com intenção de terminar o meu namoro com o Silas, depois que conheci esse rapaz, essa certeza ficou ainda mais forte dentro de mim. Talvez fosse exagero dizer que estava apaixonada, até porque tinha acabado de conhecer o rapaz. Mas não dava para negar que ele tinha mexido comigo. Naquele mesmo dia, antes de voltarmos para casa, ainda passamos no mercado. E foi ali naquele mercado que tivemos uma maior aproximação. Quando entramos, o Silas e outro amigo foram direto para a parte das bebidas, enquanto eu fui pegar umas verduras no lado oposto. Estava ali distraída quando escutei aquela voz. Pelo jeito, não sou o único a gostar de alface, né? Levei até um susto quando me virei e dei de cara com ele. Na verdade, com o decorrer da conversa rápida, eu fiquei surpresa ao saber coisas a seu respeito. Coisas que ele foi me contando, naquele bate-papo rápido. Que não gostava de bebida alcoólica, que não comia carne. E o fato é que, enquanto ele me ajudava a escolher os produtos, pintou um clima entre a gente. A minha perturbação era mais do que evidente. Qualquer pessoa que me conhecesse iria perceber que eu não estava no meu estado normal. Tanto que comecei a me perguntar em pensamento: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Daqui a pouco o rapaz vai perceber. Coisa feia. Tudo bem que, embora namorando, eu já tinha decidido terminar tudo com Silas, mas era uma coisa da qual só eu sabia. Nem ele sabia. Na verdade, ninguém sabia porque eu não tinha nem comentado com ninguém. O fato é que, por mais que eu tentasse evitar, já estava ficando difícil disfarçar o meu interesse quando ele se aproximava. Até que uma hora, lá na casa, até o Silas percebeu. Chegou a me dar uma dura. Fiquei até assustada. Escuta, que tanto que você olha por Charles, hein, Jaqueline? Quem, eu? De onde você tirou isso? Ficou louco? Não, não fiquei louco, não. Até ele notou. Até ele notou. Até porque não tinha como não notar. Eu realmente estava dando muito na vista. E o curioso é que eu nunca fui assim. Eu sempre fui uma pessoa extremamente discreta. Para minha sorte, o assunto morreu ali. Até porque dali a pouco, como já era de se esperar, meu namorado acabou indo dormir de tanto que tinha bebido. Isso era comum quando a gente descia para a praia. Ele bebia demais e praticamente desmaiava. Até pensei em me recolher também,
Mas estava todo mundo ali na área, conversando, sabe? Estava assim, um ambiente tão agradável que eu resolvi ficar. Fiquei ali pensando na minha vida, nas minhas coisas. Até que, dali a pouco, a certa altura, eu distraída, o Charles se aproximou e começou a puxar conversa. Repito, não era um rapaz maravilhosamente bonito. Não era um prêmio de beleza, mas eu não sei explicar, tinha uma coisa nele que me atraía. Não sei se era a intensidade daquele olhar. Porque ele me olhava de uma maneira assim tão compenetrada. Era como se quisesse adivinhar os meus pensamentos. E aquilo me perturbava. E ao mesmo tempo me atraía. Apesar disso, não aconteceu nada demais naquela noite. Porém, já no dia seguinte, tudo igualzinho. Ficamos na maior troca de olhares, apesar do Silas não sair do meu pé nem por um segundo. Não sei como ele não notou nada, se é que não notou. A noite, como já tinha acontecido no dia anterior, meu namorado foi na direção da cama e apagou. Tinha novamente bebido muito. Aliás, nesse dia, a maioria do pessoal se recolheu mais cedo. Quando dei por mim, estava sozinha ali na área, deitada na rede, com o pensamento longe. Não sei nem dizer que horas eram. Só sei dizer que era muito tarde. Talvez 1h30, 2h da manhã. Foi de repente que eu ouvi aquela voz. Pelo jeito você também está sem sono, né? Meu coração disparou na mesma hora. Porque eu não precisava nem erguer o olhar para adivinhar de quem se tratava. Claro que era ele, era o Charles. Ele estava com uma garrafinha d'água na mão, olhando para mim com aquele sorriso enigmático. E aquele olhar que parecia me atravessar. Quer um golinho? Tá fresquinha. Peguei a garrafinha na mão, enquanto puxava uma dessas cadeiras de praia e oferecia para ele se sentar. Estava uma noite tão linda, o céu tão estrelado. Olha, não sei por quanto tempo permanecemos ali em silêncio, ouvindo só o barulho do mar. De vez em quando, a gente se olhava. Aí trocava um sorriso, depois desviava o olhar e mais uma sessão de silêncio. Meu coração batia tão forte que a certa altura eu fiquei até com medo que saísse pela boca. Até que a certa altura ele perguntou: escutei o Silas. Apagou de novo? Então, aquele lá quando bebe, desliga mesmo, né? E foi então que, para minha surpresa, ele perguntou: você não está a fim de dar uma voltinha na praia? Ele falou aquilo tão repentinamente e de um jeito tão espontâneo que me deixou até sem saber o que falar. Imagine, convidar a namorada do amigo para dar uma volta na praia, os dois sozinhos, em plena madrugada. Mesmo morrendo de vontade, tentei desconversar. Mas a essa hora? Não é perigoso? Que nada. O mar é logo ali, 2 quadras. A gente está tão pertinho. Tem perigo nenhum. Vem. Mas e se o pessoal acordar, o Silas principalmente, o que eu vou falar? Fala a verdade, que a gente foi dar uma volta na praia. Não precisa mentir, até porque a gente não vai fazer nada de errado mesmo. Sabe quando a pessoa fala uma coisa querendo dizer outra? Ele falou aquilo, que a gente não ia fazer nada de errado, mas deu para ler no seu olhar que a intenção dele era bem outra. E o pior
é que mesmo tendo consciência de que não devia, não consegui resistir. A possibilidade do meu namorado ou outra pessoa qualquer acordar era grande, mas do modo mais inconsequente possível, levantei da rede e tomei o rumo da rua com ele do meu lado. Meu coração, repito, só faltava sair pela boca, de tão forte que batia. Não vou negar. Eu sabia muito bem que não seria um simples passeio. Alguma coisa diferente ia acontecer. Alguma intenção ele tinha quando me fez aquele convite. No trajeto até a praia, não trocamos uma única palavra. Só se ouvia o barulho do mar. Lembro que ficamos ali na areia, um do ladinho do outro, olhando para a imensidão daquele mar, sem, na verdade, enxergar muita coisa, porque, apesar do céu estrelado, estava escuro. Não era noite de lua. Só dava mesmo para ouvir o barulho das ondas, naquele vai e vem incessante. Ah, que sensação gostosa! Ao mesmo tempo, no entanto, eu não conseguia parar de pensar no Silas. O coitado lá dormindo, sozinho, naquela cama. O que ele faria se acordasse de repente e desse pela minha falta? Pior, se soubesse que eu tinha ido dar uma volta na praia com seu amigo. Tudo bem que eu já estava decidida a desmanchar o namoro. Só que, pelo menos até aquele instante, só eu sabia disso, ninguém mais. E eu não seria leviana a ponto de traí-lo, ainda menos com o seu amigo. Pelo menos era o que eu pensava. A certa altura, nós dois ali lado a lado, de repente nossos braços se tocaram assim sem querer. Depois nossas mãos, até que quando dei por mim, elas já estavam entrelaçadas. E foi então que nos viramos de frente, e aí foi inevitável. O abraço aconteceu. E depois do abraço, o primeiro beijo. E depois o segundo, o terceiro. Só paramos depois que já estávamos deitados naquela areia, saciando aquele desejo que nos consumia. Apenas aquele marzão e aquele céu imenso foram testemunhas do momento talvez mais intenso da minha vida. Meu Deus, que loucura! Eu não imaginava que fosse capaz. Meu namorado, a alguns metros dali, dormindo. E eu com o amigo dele na praia, fazendo amor. Quando voltamos para casa, um mais sem jeito do que o outro, um dos nossos amigos estava acordado. Quando nos viu chegando, primeiro olhou para mim, assim desconfiado. Depois olhou para ele, para o Charles, e perguntou: ué, vocês estavam onde? Em lugar nenhum, a gente só foi dar uma caminhada. Caminhada? Essa hora? É, Beto, a gente não estava com sono, aí... Tá, mas e o Silas? Foi junto com vocês? Não, o Silas ficou dormindo. Bom, deixa eu dormir também, que agora o sono bateu. Olha, eu me senti tão constrangida. O Beto só olhou para mim, desconfiado, mas não fez mais nenhum comentário. Só que, mesmo sem dizer nada, claro que ele deve ter sacado o que tinha acontecido. Só se fosse bobo para não saber. Eu fiquei até com medo que ele comentasse alguma coisa com o Silas, só que, graças a Deus, parece que ele não falou nada. Eu me senti tão estranha.
e ao mesmo tempo com tanto medo, que acabei me afastando do Charles o mais que pude. Evitava até olhar na sua direção. No que viemos embora, só para se ter uma ideia, eu nem me despedi dele. A gente nem se despediu. Não sei porquê, mas não tive coragem de procurá-lo. Aquele constrangimento, aquela vergonha e aquele medo também, porque, querendo ou não, eu tinha feito uma coisa da qual me envergonhava, que eu nunca tinha feito na vida. Só eu sei a vontade que senti de abraçá-lo na despedida. Mais do que isso, de sussurrar no seu ouvido que queria muito vê-lo de novo quando voltássemos a Curitiba. Eu não queria que a nossa história terminasse ali, como um amor de verão que não sobe a serra. O fato é que, até hoje, não sei o que representei para aquele moço. Até porque nunca mais a gente se falou. Não sei porquê, mas não tive coragem de procurá-lo. Não sei porquê. Mesmo por telefone, podia descobrir o seu número e ligar, mas na verdade eu fiquei esperando que ele me procurasse, o que infelizmente até agora não aconteceu. Como também não tive coragem de terminar o meu namoro com o Silas, e isso é o que mais está acabando comigo. Porque eu não gosto mais dele. Pelo menos não para namorar. Só que não tive coragem de dizer aquilo que eu já estava decidida a falar. Acho que por remorso, resolvi dar mais uma chance para nós dois, para mim e para o Silas. Embora eu lá no fundo saiba que entre nós não tem mais jeito. Meu coração já pertence a outro. Na verdade, eu estou apenas adiando uma coisa que lá no fundo eu sei, mais cedo ou mais tarde, vai acabar acontecendo de um jeito ou de outro. A verdade é que, enquanto vejo os dias passando, a minha vida é suspirar de saudade. Saudade de alguém que eu nem sei se lembra que eu existo. Ah, meu Deus, como eu queria reviver aqueles momentos lá na praia. Mesmo que fosse só mais uma vez. Mesmo que nunca mais nos víssemos. Eu precisava tanto que ele soubesse que aqueles minutos que passamos juntos ouvindo o barulho das ondas valeram cada segundo da minha vida. Eu lembro de tudo. Sabe, de cada detalhe. A escuridão do mar diante dos nossos olhos. Aquele céu estrelado. Nós dois rolando na areia, abraçados. Sabe, foram tão breves os momentos que passamos juntos. Mas para mim foram tão intensos que marcaram a minha vida para sempre. Sabe o que eu me pergunto? Será que você lembra de mim? Será que eu representei para você, Charles, mais do que um mero passatempo de verão? Pois saiba que para mim, você representou tudo. Representou tanto, que mesmo que você nem lembre mais que eu existo, acho que vou te levar na memória enquanto viver. Sempre que ouvir o barulho das ondas, vou lembrar da nossa aventura de amor. Daqueles breves momentos em que fui feliz como jamais tinha sido em toda a minha vida. E na próxima segunda-feira, 15 horas, não perca. Parei o carro na frente da casa e entrei pelo portão. A janela da sala estava aberta, então dei uma conferida, mas não tinha ninguém ali. Resolvi então dar a volta por trás e entrar pela porta da cozinha. Só que ao passar pela janela do quarto dos fundos,
eu escutei as vozes da minha mulher e da minha cunhada. Elas estavam no quarto ali, conversando. Eu já ia colocar a minha cara na janela, quando antes que isso acontecesse, houve uma coisa que quase me fez cair duro. Nossa, você é doida, Camila. Como que você mente pro Sandro desse jeito? Você já imaginou se ele vem aqui em casa ontem atrás de você e não te acha? Queria só ver que desculpa que você ia dar. Olha, eu gelei quando vi aquilo. Como é que é? Quer dizer então que era mentira? Quer dizer então que ela não tinha ido dormir na casa da mãe, coisa nenhuma? Mas então... No sábado, a minha namorada trabalhava até às 10 horas da noite. Quer dizer, a loja fechava às 10. Era uma loja de shopping, mas até deixar tudo arrumado, podia contar que não saía antes das 11 horas. Eu normalmente ia buscá-la. Só que naquele sábado, ela me ligou para dizer aquilo. Sandro, eu esqueci de falar, mas hoje eu vou dormir lá na casa da mãe, tá bom? Você não precisa me buscar, eu vou de ônibus mesmo. Então, chama um carro de aplicativo. Poxa, de novo, Camila. Vai dormir na tua mãe por quê? Ah, nada de especial. Aí amanhã você vai lá e me buscar, depois de tardezinha. À tarde você me busca. Eu quero passar o domingo com ela. Pode ser? Volta e meia ela fazia isso. Ia dormir na casa da mãe. Eu não gostava muito. Só que fazer o quê? Estávamos morando juntos, já fazia quase 2 anos nessa época. Não éramos casados no papel, mas este era só um detalhe. O que importava, pelo menos para mim, é que a gente se amava. Eu confiava nela. Sabe, e se ficava aborrecido por ela ir dormir na casa da mãe dela, nunca foi por desconfiança. Eu nunca fui assim de ficar cobrando, de ficar... Só que me parecia, sabe, a pessoa estava comigo, devia dormir todas as noites comigo. Não tinha muito a ver aquela coisa de dormir na casa da mãe. Mas juro, quando ela ia dormir lá, eu não ficava desconfiada de que, de repente, ela estivesse mentindo e dizendo que ia dormir na casa da mãe só para sair com as amigas ou coisa parecida. Eu confiava nela. Só que nesse dia em especial, não sei por quê, porque aquilo já tinha acontecido outras vezes, mas eu fiquei cismado. Sei lá, senti que a voz dela estava assim, meio esquisita. Sabe, não me passou aquela firmeza. Tanto que eu fiquei pensando naquilo a noite toda. Fiquei pensando nesse fato a noite toda até pegar no sono. Liguei para ela depois, mas ela não atendeu. Mandei mensagem, também ela não viu. Bom, provavelmente devia estar dormindo, até porque já passava da meia-noite. Só que, como eu vi que a minha cunhada estava online, resolvi lhe mandar uma mensagem. Oi, Beth, tudo bom? Me diga, a Camila já está dormindo? Ela confirmou. Falou que a Camila tinha ido dormir cedo. Aí eu perguntei que horas que ela tinha chegado, no que ela imediatamente respondeu. Então, Sandro, acho que eram umas 11 e pouco quando ela chegou. Chegou, jantou e já foi para a cama. Depois disso eu fiquei bem mais tranquilo. Até porque não me perguntem por quê. Fiquei cismado. Nunca ficava desconfiado, juro. Mas naquele sábado em particular, fiquei. Sei lá por quê. Quando a gente se falou pelo telefone, eu achei o seu tom de voz meio diferente, assim, do habitual. E, sei lá, aquilo me afetou. Parecia até que ele estava me escondendo alguma coisa. No dia seguinte, resolvi almoçar lá na casa da minha sogra. A Camila tinha pedido para eu buscá-la somente de tardezinha, porque queria passar o dia todo com a mãe, mas resolvi ir antes do almoço. Inclusive, nos falamos por telefone e eu avisei que estava indo. Parei o carro ali na frente, entrei pelo portão, a janela da sala estava aberta, dei assim uma conferida,
mas não tinha ninguém ali. Resolvi, então, dar a volta por trás e entrar pela porta da cozinha. Só que, ao passar pela janela do quarto dos fundos, acabei escutando as vozes da minha mulher e da minha cunhada. Elas estavam ali no quarto conversando. E antes de eu colocar a minha cara na janela para cumprimentá-las, escutei uma coisa da boca da minha cunhada que quase me fez cair duro. Você é doida, Camila. Você não pode ficar mentindo para ele desse jeito. Você já imaginou se ele vir aqui em casa, atrás de você, e não te acha? Olha, eu gelei quando ouvi aquelas palavras. Como é que é? Mas quer dizer então que era mentira? Quer dizer então que ela não tinha ido dormir na casa da mãe? Coisa nenhuma. Olha, eu devia ter ficado bem quietinho ali para ver se escutava mais alguma coisa, mas me deu uma ansiedade, uma coisa assim que eu acabei colocando a cara na janela. Minha cunhada, que estava de frente assim para a janela, levou um susto quando me viu. E eu, naturalmente, já fui perguntando. Olha, eu escutei direito? Você não estava aqui ontem à noite, Camila? Ela, naturalmente, também levou um susto quando ouviu a minha voz. Chegou a dar um pulo na cama. Claro que estava. Você entendeu errado. Entendi errado? Você está me tomando por algum idiota? Eu acabei de escutar a Beth falando que você não estava aqui. Que eu não ia te achar se viesse atrás de você. Você mentiu para mim, Camila. Não começa, Sandro. Você que entendeu errado. Não perca, é na próxima segunda-feira, 15 horas, na íntegra, a emocionante história de Sandro e Camila em mais uma edição de A Força do Amor.